Os meios de transporte circulam de um canto para o outro. As luzes se acendem e são fundamentais para o ser humano desenvolver inúmeras atividades quando a noite chega. Da mesma forma que nas indústrias e no nosso dia a dia, fazemos uso de máquinas, de TVs, de celulares, de computadores, do chuveiro com água aquecida, do fogão, entre outros aparelhos eletroeletrônicos. No entanto, para que tudo isso funcione, é preciso haver energia. Mas de onde vem a energia utilizada pelo ser humano? E quais são os tipos de fontes de energia que existem no planeta? Será que existe alguma fonte energética que pode ser considerada absolutamente viável, não apresentando nenhuma desvantagem? A resposta para essas e várias outras questões serão abordadas nessa videoaula. Mas é claro que antes de começarmos, eu vou convidá-los a se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique Antenado. Ao falarmos de fontes de energia, estaremos falando de onde está vindo uma determinada energia. Por exemplo, a energia elétrica é uma das energias mais utilizadas no nosso dia a dia. Portanto, se eu perguntar qual é a fonte dessa energia elétrica, eu estou querendo saber o que está sendo utilizado para produzi-la. E de acordo com a sua capacidade de reposição, as fontes de energia são divididas em dois grandes grupos: as fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis, ou seja, que elas nunca irão acabar. Algumas fontes de energia renováveis, como a água e a madeira, podem acabar dependendo da forma como forem utilizadas pelo ser humano. Mas entre as fontes de energia renováveis, algumas podem ser consideradas inesgotáveis. Entre elas, destacam-se a força dos ventos, também conhecida como energia eólica, e a energia solar, conforme veremos a seguir. O vento é um recurso energético renovável e inesgotável e, em algumas regiões do planeta, sua frequência e intensidade são suficientes para a geração de eletricidade por meio de equipamentos específicos para essa função. Basicamente, os ventos ativam as turbinas dos aerogeradores, fazendo com que eles convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica. Atualmente, a energia eólica não é muito utilizada no mundo em razão do alto custo dos seus equipamentos. Mas, em alguns países como os Estados Unidos, China e Alemanha, a energia eólica tem ganhado a cada dia um espaço maior entre as principais fontes de energia. Já o Brasil, com mais de 520 parques eólicos, tem conseguido abastecer milhões de residências com esta fonte de energia. E atualmente, 80% desses parques eólicos estão na região Nordeste, sendo o Rio Grande do Norte e a Bahia os maiores produtores. A principal vantagem do uso da energia eólica é que ela pode ser considerada uma fonte limpa por não emitir gases poluentes à atmosfera. Mas, por outro lado, a construção dos parques eólicos exige a ocupação de áreas relativamente extensas, provocando modificações nas paisagens, podendo inclusive gerar poluição sonora e alterar a rota migratória de algumas aves.
Já a energia solar é o aproveitamento da luz do sol para gerar eletricidade ou aquecer a água. E assim como a energia eólica, ela também é uma fonte inesgotável de energia. A principal vantagem do uso da energia solar é ser uma fonte limpa, não emitindo nenhum gás poluente para a atmosfera. No entanto, a sua implantação ainda é muito cara. Além disso, a distribuição da luz solar não é igual por todo o planeta, fazendo com que as regiões temperadas e principalmente as polares tenham maiores dificuldades para a utilização desta fonte de energia. Mas esse não é o caso do Brasil, que possui condições extremamente favoráveis para utilizar a energia solar, pois o país está com a maior parte do seu território dentro da zona térmica intertropical. E a maior usina solar do país foi inaugurada em 2023 no município de Janaúba, no norte de Minas Gerais, com a capacidade de abastecimento superior a 1 milhão de residências. A energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica corresponde ao aproveitamento da água dos rios para movimentar turbinas que irão gerar eletricidade. E como o Brasil possui uma grande disponibilidade de rios, essa é a principal fonte de energia elétrica do país. Tanto que o Brasil possui cerca de 150 usinas hidrelétricas, sendo a maior delas a usina de Itaipu, localizada no estado do Paraná. Embora as hidrelétricas não sejam poluentes, elas ainda possuem altos custos para serem implantadas e podem gerar impactos socioambientais devastadores para serem construídas, exigindo o alagamento de extensas áreas e forçando a migração de animais e populações ribeirinhas. A biomassa. A biomassa é uma fonte de energia renovável adquirida pela queima de substâncias de origem orgânica, como a lenha, o bagaço de cana-de-açúcar, cascas de milho e até mesmo de excrementos de animais, como o esterco. No Brasil, a cana-de-açúcar tem sido a principal fonte de biomassa, sendo muito utilizada para a produção de um biocombustível conhecido como etanol. Uma grande vantagem do uso da biomassa é ser uma fonte de energia pouco poluente, cujos recursos são renováveis a curto prazo. Mas, por outro lado, o seu uso pode impactar os recursos hídricos em virtude da demanda de água utilizada, podendo provocar também o aumento do desmatamento para destinação de áreas para a agricultura. A energia das marés. A energia das marés é adquirida pela construção de turbinas nos mares que são movimentadas pela força da água, quando ocorre a subida e a descida das marés, gerando-se assim a energia elétrica. A vantagem do uso da energia das marés é que ela pode ser considerada uma fonte de energia limpa por agredir minimamente o meio ambiente. Mas ela é uma das fontes de energia que mais necessita de investimentos para ser instalada e mantida. Portanto, para que essa fonte de energia possa valer a pena, é necessário que ocorram avanços tecnológicos que possibilitem deixar a sua implantação e manutenção menos caros. O Brasil possui uma única usina-teste que promove a geração elétrica a partir das ondas do mar, que é a usina de Porto de Pecém, localizada no estado do Ceará. A energia geotérmica. A energia geotérmica permite a utilização do calor do interior da Terra produzida pelo magma para gerar eletricidade, água quente e aquecer as residências. E os Estados Unidos e a Islândia são dois países que se destacam na utilização de fontes geotérmicas.
Já no Brasil, a energia geotérmica não é aproveitada para gerar energia elétrica, sendo apenas utilizada na forma de água aquecida em alguns parques termais, como o de Caldas Novas, em Goiás, e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Embora a instalação das usinas geotérmicas não necessite de uma grande área para sua instalação e não gere tantos danos à atmosfera, ela é responsável por gerar uma grande poluição sonora e pela geração de minis tremores, e necessita de muito investimento para ser implantada. Além disso, a instalação das usinas geotérmicas não pode ser feita em qualquer lugar. As fontes de energia não renováveis. As fontes de energia não renováveis são aquelas que não se renovam rapidamente no meio ambiente e, por esse motivo, poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. E esse é o caso da energia gerada a partir dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Atualmente, mais de 80% da energia consumida no mundo vem de fontes não renováveis, com destaque para os combustíveis fósseis e para os minerais energéticos radioativos como o urânio. O petróleo é o combustível fóssil mais conhecido e mais utilizado no mundo. De origem orgânica, ele é formado pela deposição de restos de animais e vegetais em meios marinhos ou terrestres. A crescente demanda por petróleo e sua exploração intensiva nas últimas décadas levam alguns especialistas a prever que essa fonte de energia será a primeira a se esgotar em todo o mundo. Entre as vantagens do uso do petróleo como fonte de energia estão: é um combustível de excelente desempenho e oferece boa relação custo-benefício. Já entre as desvantagens, além do petróleo não ser renovável, ele é um dos maiores poluidores do ar, colaborando para o aumento do efeito estufa. Suas reservas estão mal distribuídas pelo mundo e oferece riscos ambientais relacionados à sua extração e transporte. O carvão mineral. O carvão mineral é formado por restos de plantas e árvores que foram soterradas há milhões de anos. E assim como o petróleo, ele é um combustível fóssil muito antigo e atualmente é a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo. No Brasil, as maiores reservas de carvão mineral são encontradas no sul do país, com destaque para o Rio Grande do Sul. Entre as vantagens do uso do carvão mineral como fonte de energia estão: é abundante em um grande número de países, apresenta facilidade de armazenamento e domínio sobre a tecnologia de combustão desde a primeira Revolução Industrial. Já entre as desvantagens, além do carvão mineral não ser renovável, ele é o maior poluidor entre os combustíveis fósseis. Torna as áreas mineradas erodidas e acidificadas devido à sua extração e causa graves problemas de saúde a quem trabalha na exploração das minas. O gás natural. O gás natural se forma de modo semelhante ao do petróleo, podendo ser encontrado junto dele ou isoladamente. Depois de tratado e processado, o gás natural pode ser utilizado de várias formas. Nas indústrias, gera energia elétrica. Nas residências, produz o fogo usado para cozinhar e aquecer a água do banho e de alguns ambientes. E nos automóveis, por ser uma fonte energética mais barata, pode substituir os combustíveis tradicionais, como a gasolina, o etanol e o diesel. E entre as vantagens do uso do gás natural como fonte de energia estão a existência de grandes reservas no mundo e ser menos poluidor que o carvão mineral e o petróleo. Já entre as desvantagens, além do gás não ser renovável, ele necessita de infraestrutura e transporte especializado. Os extensos gasodutos podem gerar problemas de ordem geopolítica
E mesmo sendo menos poluente que o petróleo e o carvão mineral, ele também é responsável pelo aumento do efeito estufa. A energia nuclear. Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio, um material que é altamente radioativo. E, infelizmente, toda essa capacidade energética já fez com que o elemento fosse utilizado em armas de destruição em massa. No Brasil, há duas usinas nucleares, a Angra 1 e a Angra 2, ambas localizadas no estado do Rio de Janeiro. E juntas, elas são responsáveis pela produção de 3% de toda a energia elétrica gerada no país. Entre as vantagens do uso da energia nuclear como fonte de energia estão: o uso dessa fonte de energia não libera gases de efeito estufa e não depende de fatores climáticos para viabilizar seu uso. Já entre as desvantagens, além da energia nuclear não ser renovável, ela é uma energia cara em relação a outras fontes energéticas. E o seu uso apresenta alto potencial de riscos de acidentes nucleares, como os que ocorreram em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986 e em Fukushima, no Japão, em 2011. Sem contar que o descarte do material radiativo pode gerar danos ambientais e riscos à saúde, como o que ocorreu em Goiás, no Brasil, em 1987. E após analisarmos várias fontes de energia, é possível concluir que todas elas apresentam vantagens e desvantagens. Mas, no momento, não há nenhuma fonte que se apresente absolutamente mais viável que as demais. Algumas são baratas e abundantes, mas geram graves impactos ambientais, enquanto que outras são limpas e sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. O mais aconselhável é que exista nos diferentes territórios uma diversidade nas matrizes energéticas para que os problemas ambientais ao menos possam ser diminuídos. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Um grande abraço a todos e até a próxima aula!